evolução tem essas duas marcas, né? No caso do progressismo, ela privilegia a heresia. No caso do tradicionalismo, privilegia o cisma. Então, digamos, esses dois movimentos, herético e cismático, vão distorcer a compreensão do que o concílio realmente quis. A coisa do cisma, padre, ela é... Eu acho assim, eu não me aventuro a falar sobre ela, mas o senhor pode se aventurar, porque o senhor tem formação para tal. Por exemplo, quando eu paro para pensar no cisma protestante, ou no cisma do Oriente, o Castro Maia e o Marcel Lefebvre, eles não pretenderam fundar uma outra religião. Para mim não é... Entende? Por isso eu tenho alguns dedos em relação a essa questão de aplicar cisma, por exemplo. Eu estou pegando esses dois, não poderia pegar outros, mas destaco esses dois. Nesse caso, foi um cisma que os dois promoveram? Olha, eu não posso julgar as intenções deles, né? Mas, do ponto de vista objetivo, observável, o que é um cisma? Cisma, a palavra cisma significa separação. Então, a partir do momento em que você procede a uma sagração episcopal, não apenas sem o mandato apostólico, mas contra o mandato apostólico, esse ato, como o próprio São João Paulo II diz, no motu próprio Ecclesia Dei Afflicta, é por si mesmo um ato cismático. A imputabilidade dessa, digamos, dessa pena canônica pode ser discutida, mas eu acho que a margem de discussão é muito pequena, porque houve plena advertência, houve perfeito consentimento, e houve, sobretudo, e esse elemento eu acho mais importante, Vinícius, que houve uma precipitação. O que eu quero dizer com isso? Não é que foi feito um estudo detalhado, um estudo tal como a matéria do problema, né, demandava. Isso quem confessou foi o próprio Monsieur Tissier do Malherbe, numa conferência que ele deu. Não me lembro agora exatamente em qual contexto, mas eu tenho texto disso, né? E Monsieur Tissier disse, olha, esse é um problema para os teólogos do futuro. Nós tomamos uma decisão e os teólogos do futuro é que vão responder. Veja, isso digamos assim, é imoral, né? Na menor das hipóteses. Porque justamente você não pode agir em dúvida, ainda mais em matéria tão séria como essa. Né? Nessa conferência, o Monsieur Tissier chega a dizer que será que Monsieur Lefebvre, ele diz assim, Monsieur Lefebvre não sabia exatamente se esses bispos seriam bispos. Ele tem registrado, assim, ele tem escrito isso? Tem, eu tenho aqui. Eu estou falando isso porque eu estou lhe fazendo essa pergunta porque há muitos detratores. Então, então, o senhor sabe, para ser acusado de uma fake é muito fácil. Enquanto o senhor procura também, vou propondo para o senhor uma outra questão, que é o seguinte, o senhor está falando da imprudência, né, que as sagrações foram imprudentes, precipitadas, vamos assim dizer, uma longa negociação entre Roma e Econe, mas estamos falando de dois bispos, né, bastante idosos. Dom Lefebvre já estava bastante... Não estava nem tão idoso, né? Para o seu tempo, sim, 30 anos atrás, um homem de 84 anos, o Dom Antônio também, né? Era um peso grande, mas estavam doentes, né? Isso não atenua essa... Não, é o que eu digo, do ponto de vista da imputabilidade, né, a gente pode discutir. Inclusive, eu acho que nós temos que ser muito generosos.
mas não do ponto de vista da avaliação da avaliação objetiva do delito, né? Quer dizer, materialmente o delito é um delito de cisma, não tem muito para onde correr. Mas eu estou procurando aqui o texto, porque onde é que está? Não é tão fácil achar assim de improviso. Não, tudo bem, padre. Não... Mas eu já encontro aqui. Se quiser prosseguir um pouquinho. Isso que o senhor está falando, porque assim, eu como sou da história, né, eu preferi não me aventurar. Tanto é que no livro que o senhor tem em mãos aí, o senhor vai ver aí que eu vou discorrendo sobre. Encontrei. Isso aqui, o Monsieur Tsier disse para o Fideliter. E ele diz assim: como é que o senhor. Olha, ele diz assim: o rapaz perguntou para ele: a sua consagração não criou um cisma? Ele respondeu: não, de forma alguma. Mas uma questão mais delicada surgiu desde 1983, quando Dom Lefebvre, diante do novo direito canônico publicado por João Paulo II, começou a considerar seriamente a consagração de um ou mais bispos. Seriam esses bispos não reconhecidos pelo Papa legítimos? Gozariam da sucessão apostólica formal? Seriam, em suma, bispos católicos? Depois de dizer isso, o jornalista perguntou: e isso, você diz, é um assunto mais delicado? Responde ele: sim, porque esta questão também toca na constituição divina da Igreja, como ensina toda a tradição. Não pode haver bispo legítimo sem o Papa, nem pelo menos o consentimento implícito do Papa, cabeça por direito divino do corpo episcopal. Agora, a resposta é menos óbvia, e mesmo assim não é inteiramente óbvia, a mesmo que suponhamos. Aí o jornalista pergunta: como é que o Sr. Lefebvre saiu do dilema? Ou consagrar, mas o Papa é Papa ou o Papa não é Papa? Mas eu não estou em posição de decidir. Monsieur Lefebvre deixou a questão teológica em aberto. Nosso falecido e venerável confrade, padre Alois Kocher, ou Kocher, não sei, disse: deixemos esta questão para os teólogos do século XXI. Nosso fundador assumiu o problema do alto e, ao mesmo tempo, o resolveu da maneira mais concreta. Esta é a marca da sua intuição sobrenatural e da ação dentro dele do dom da sabedoria, o dom do Espírito Santo. Quer dizer, você não tem uma resposta, você age em dúvida e você não tem uma resposta e para onde você escapa, né? Para o místico, para o carismático. Eu vou atuar como advogado do diabo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Então, enfim, Bento XVI parece que reconheceu a fraternidade e tratou com bastante benevolência, né? Talvez essa postura da retirada das excomunhões é um tipo de legitimação, não pode ser. Estou forçando muita barra? Acho um pouquinho. Veja bem, em que sentido? Eu acho que a igreja sempre foi benevolente com a fraternidade. As excomunhões pelas sagrações foram pontuais, mas a igreja nunca comprou uma briga com a fraternidade do ponto de vista de assumir uma campanha ofensiva. Bento XVI levantou as excomunhões dos 4 bispos. Depois começaram as conversações com a Santa Sé, a intenção era uma reconciliação. Essa reconciliação não aconteceu. E depois o Papa Francisco deu a eles algumas faculdades, como a de absolver validamente e também de assistir os matrimônios desde que cumpram digamos assim, o processo canônico junto à autoridade local da igreja. E então a igreja nunca teve uma atitude hostil de dizer assim: olha, não, estes aqui e tal. Porque a igreja paciente tem aquela esperança de que haja um retorno.
Mas a igreja reconhece a validade do episcopado deles? A igreja reconhece a validade, mas não a licitude. Inclusive, o clero da fraternidade é suspenso. Assim, é válido, porém lícito. É válido, porém lícito. Existe uma suspensão ad divinis dada pela autoridade eclesiástica, porque eles não têm missio canônica. Então, quem não tem missio canônica está suspenso, não pode celebrar os sacramentos. Porém, você veja, né? O Papa Francisco, no que toca à questão das absolvições e da assistência de matrimônio com consenso da autoridade eclesiástica local, é como se ele levantasse a suspensão nesses aspectos. Porque a suspensão não necessariamente precisa ser total. A suspensão não é um tipo de pena unívoca. Você pode suspender alguém de alguns atos do ministério e não de outros, né? Então, é uma situação canônica muito estranha e irregular em todo caso. Ok. Eu entendo, analisando as fontes históricas, 20 anos me debruçando sobre essa situação, eu entendo que Dom Lefebvre e Dom Antônio tiveram uma reta intenção de conservar a doutrina que receberam. Posto isso, partindo desse princípio, vamos partir desse princípio vamos partir que esse princípio seja um princípio verdadeiro. O senhor considera um cisma? Ou a igreja considera um cisma? Porque Oi? João Paulo II disse que aquele ato era um ato cismático, o ato da sagração episcopal contra o mandato apostólico. Agora, se aquele ato cismático produziu um cisma perdurável, é uma outra questão. Eu acho que não é uma questão, digamos assim, que ela é simples, né? Porque, veja, não sei se você viu, tem um artigo, deixa eu ver se eu encontro aqui, um artigo de um padre da fraternidade que saiu e é muito complicado achar as coisas assim, meio de improviso. Tudo bem, assim, mas depois o senhor pode me enviar, eu posso compartilhar os arquivos, tá tudo bem. É um artigo muito interessante e que esse padre da fraternidade escreve. Padre Angelo Citati, chama-se L'expérience de la tradition ou la tradition intégrale. É um artigo, deixa eu achá-lo aqui, Angelo Citati. Princípio, padre, como diria o Michel Temer, né? Michel Temer, cordial e respeitosamente, fazer, lógico, da maneira sempre mais educada possível, claro, mas esse contraponto, né? A figura do advogado do diabo. Deixa eu só dizer isso. O padre Angelo Citati escreve em 2020 esse artigo, um artigo interessantíssimo, em que ele mostra uma mudança de espírito interna na fraternidade. Ele diz que, a partir de 2018, a situação muda. Ele disse, até então, a situação de separação de Roma era entendida como um mal necessário. E, a partir daí, passou a ser considerado uma espécie de bem a ser tutelado. Isso que está dizendo não sou eu, é o padre Angelo Citati. Ele saiu da fraternidade e foi, se não me engano, para a fraternidade São Pedro, porque disse exatamente isso, que o espírito cismático, né, tinha, digamos assim, ganhou uma certa força dentro da fraternidade.
Então, mas isso é interessante, porque isso não impediu uma debandada da fraternidade. E tem havido, por exemplo, com a saída do Monsenhor Richard Williamson, e foi para a Resistência. Da Resistência já saíram outros, eu sou até bispo sede vacantista. Ao longo desses últimos anos, padres, e não são poucos, talvez 10% da fraternidade, 12%, não sei, que já saíram da fraternidade dizendo a fraternidade é controlada pela Roma modernista. Você já ouviu falar disso, seguramente. Sim, só que são momentos diferentes. Você veja, a situação do Monsenhor Williamson acontece em 2011. Quando a fraternidade está a ponto, acho que 2011, se eu não me engano. 12, Quando a fraternidade está a ponto de fazer um acordo com Roma. E o texto desse acordo, que inclusive o padre Angelo Citati cita nesse artigo, ele é extremamente interessante, é bom, eu gostei do texto do acordo. No fundo, a fraternidade assume a posição original de Monsenhor Lefebvre, que era aceitar o concílio à luz da tradição. Então, naquele momento, Monsenhor Williamson sai da fraternidade e funda a Resistência. Só que mudou. Aquele contexto mudou. Segundo o padre Angelo Citati, hoje o ambiente é outro. O ambiente é muito mais refratário a uma união com Roma do que qualquer outra coisa. A tal ponto que ele não considera mais legítimo permanecer lá. E ele foi para a Fraternidade de São Pedro? Acho que, se não me engano, sim. Agora, veja, isso eu acho interessante, Vinícius, porque eu vejo muitas pessoas entrando na fraternidade de modo... Primeiro que muitas pessoas aqui para mim uma figura de linguagem, né? Mas eu vejo pessoas entrando na fraternidade e achando que estão entrando num bloco monolítico, em que as coisas estão muito... Sim, todo mundo pensa igual, é tudo igual, é harmonia. Exato. E achando que não existem debates muito sérios dentro, e muito, muito fortes, né? Esses debates existem. Então, digo, a posição do padre Angelo Citati é uma posição documentada, é um artigo científico muito bem escrito, com muitas notas, ele sabe do que ele está falando, e a maior parte das pessoas que estão por aí cegamente não fazem a mínima ideia dessas coisas. Ontem eu estava comentando no Instagram, né, a questão lá do trono, né, a missa no trono, né? A missa do trono, no Rio. Pois é, você veja como são as coisas. As pessoas não fazem a mínima noção desses detalhes, que eles são relevantes para a tradição. Então, por que eu acho isso interessante, né? É o tema lá no fundo da minha aula de 4 horas, o tema de outras coisas que eu tenho falado, escrito, é que o debate está em 2 níveis. Você tem um nível voluntarista, agressivo, belicoso, skinhead, em que não, é que é tradição, o padre está atacando, que é um nível baixo, né? Eu não estou propriamente nesse nível. E você tem um nível real do debate, em que o debate ele se coloca em questões muito mais problemáticas e que você vê que as coisas não estão tão claras assim, e, inclusive, os problemas dessa posição, eles são muito grandes. Não são... Né? E uma pessoa que seja sincera e que entenda isso na fraternidade, eu acho que não teria nenhum problema em reconhecer. Eu ouço há muitos